Muito bem-vindos a mais um painel desse segundo Eleven Sessions, hoje último dia, já uma sequência incrível de diversos temas discutidos, desde tendências como foi o dia de hoje, até macro, investimento, cenário, tecnologia, inovação, comportamento, sociedade, enfim, muita coisa. O tema do painel de hoje é educação, tradição e tecnologia. Como essa combinação tende a ser absolutamente fundamental no futuro dos investidores e naquilo que a gente pode fazer e ver como uma tendência estrutural do mercado. Para bater esse papo comigo aqui, está o Cristiano Aires à minha esquerda, CEO do Banco Modal. Cris, obrigado, mais um painel. O Cris comandou alguns painéis também durante o Eleven Sessions, um papo extraordinário de Open Finance, e junto com a gente, Marcelo Schilov, Head do Wealth Management do Brasil, da operação brasileira do Credit Suisse. Schilov, um prazerzaço ter você aqui com a gente, cara. Prazer é todo meu, Dato. Evento sensacional. A gente está muito feliz de poder fazer parte aqui da família Modal, Eleven. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, cara. Eu acho que é isso. Essa união foi muito discutida ao longo dessa semana. A participação do Credit foi incrível, agradeço demais a dedicação da equipe de vocês durante a produção. Acabei de fazer um painel sensacional sobre ESG com a Erika Stolz. A Erika trouxe uma visão, até já queria começar te jogando essa bola, né? Muito se fala de ESG, dessa transformação e do conceito, e muita gente acha que ESG funciona quase como um elemento neutro em investimento e que não está ligado à rentabilidade. A Erika estava dizendo que o fundo que ela lidera aí dentre a grade de crédito, o fundo mais rentável, o fundo que tem a pegada ESG. Então, muito do que o CS tem, né, que o CS traz, e a gente tem sentido isso no nosso dia a dia, né, Cris, como diferencial, essa sofisticação, essa capacidade de usar a inteligência, usar a tendência, usar os grandes temas para viabilizar instrumentos e produtos que têm contribuído para que o investidor final mesmo possa melhorar o seu portfólio, a sua alocação, e assim, com essa diversificação, passar os mais diversos cenários, né? Você sabe que esse conceito de achar que investimento sustentável, com link socioambiental, ele não tem boa performance, boa rentabilidade, que ele é de certa forma assim, subsidiado, isso era um conceito que existia talvez há 20 anos, 15 anos, onde no início do mundo ESG, do investimento sustentável, algumas operações foram feitas com essa característica de ter um certo subsídio. Agora hoje é o contrário. Hoje o investimento em ESG, ele, como você citou, que a Erika comentou aqui, ele busca rentabilidades, né, muitas vezes maiores do que os investimentos tradicionais, e tem uma razão muito simples, porque o investimento em ESG normalmente ele está linkado com alguma tecnologia ou alguma oportunidade disruptiva, diferente. E isso traz retornos diferenciados, traz um alfa que o investimento tradicional não tem. Então, de fato, o investimento em ESG, atualmente, ele não é mais um investimento que ele é puramente uma tese bacana, que as pessoas acham interessante, que vão investir naquilo, mas não vão ter uma rentabilidade boa. Não, vão ter uma rentabilidade excelente, porque as teses, as tecnologias, os temas que estão envolvidos no tópico ESG, eles são extremamente abrangentes, trazem oportunidades diferentes, trazem um valor agregado muito grande, e dentro do Credit Suisse, o histórico do Credit Suisse no mundo em ESG, ele já é, eu diria, não antigo, mas ele já é muito bem consolidado, né? No Brasil a gente está trazendo cada vez mais para os nossos clientes, mas eu tenho um dado interessante para te passar aqui. A gente tem famílias que estão com o Credit Suisse aqui no Brasil há mais de 100 anos, né? E algumas dessas famílias que estão há mais de 100 anos no Credit Suisse foram as primeiras que viraram para a gente e falaram: eu quero que o meu portfólio seja 100% ESG comply. 100%. Olha que legal. Então foram as famílias que nos provocaram a trazer mais alternativas, a trazer mais investimentos, a trazer mais oportunidades ligados à parte de meio ambiente, à parte social, à parte de governança. Sabe que uma das coisas que, até foi uma pergunta que eu fiz para a Camila nesse painel, foi que o quanto a gente pega muito nesse tema aqui no Modal, né, dentro do ecossistema,
e principalmente agora com tanta consolidação, e a Eleven acabou de chegar em um desses movimentos dentro desse ecossistema, que da parte ESG, o quão importante é o G, né? É a governança, é o conceito, é a parte de accountability e tudo que se faz. Acho que também tem um lado, né, Cris, quando a gente olha, mesmo o lado de tendência de mercado, de avaliação, de M&A proprietário e tudo mais, como o G é muito forte, né, e como isso pode fazer diferença. Acho que pegando o nosso exemplo próprio aqui, né, acho que muito da história do banco mesmo, né, da criação do banco, né, com o Diniz, há 25 anos atrás, montando o banco, pensando, né, já naquela época com cabeça de partnership que ele trouxe do Garantia. Acho que isso também ajuda e muito, né, você ter donos do negócio, né, o tempo inteiro, com um alinhamento, né, ali o tempo inteiro colocado à prova ali, né, acho que certamente... Quando a gente pensa, né, na questão da governança, quanto mais transparência e alinhamento você puder ter, certamente você vai estar reforçando, tá? Então, acho que da sua estrutura, da nossa estrutura aqui, mesmo antes de ver a companhia aberta, a gente sempre teve uma preocupação muito forte nesse sentido, tá? Acho que quando a gente faz a migração para virar a companhia aberta, mais ainda, né? Acho que você tem todas as obrigatoriedades ali da CVM, acho que uma boa parte disso a gente resolvia no modelo de incentivo, no modelo de atração que a gente tem aqui dentro de casa, tá? E acho que ainda além aqui no nosso lado, né, além da questão interna, né, da governança, acho que uma preocupação muito grande com o S, né, o social, muito antes da sigla eventualmente até ter sido criada, né. A gente tem a Associação Vencer aqui dentro de casa, né, na verdade o Diniz criou a associação antes mesmo de criar o Banco Modal, lá, acho que ainda em 94, 95, a gente trouxe, embarcou, é uma associação hoje que atende simultaneamente algumas centenas de crianças no Rio de Janeiro. A gente pega crianças que fizeram o primeiro, né, o Fundamental 1, Fundamental 2, numa escola pública, municipal, e preenche aquele gap ali no ensino médio, né, dando bolsa, mais do que a bolsa propriamente dita, né, todo o suporte psicológico, toda a parte de transporte, material, enfim, tudo, para que elas possam fazer um segundo grau, fechar ali o ensino médio, fechar esse gap e poder ir para uma faculdade, né? E o nível de aprovação nas faculdades, você pega a média dos últimos anos, é 95, 99, 100%, é incrível. Você dá um empurrãozinho, cara, e realmente você tem isso de uma forma muito, muito forte. Então, acho que poder fazer isso dentro de casa, né, antes mesmo disso virar moda, e cada vez mais passar isso, acho que são exemplos que a gente cria aqui dentro, tá? A gente tem hoje mais de 1.000 pessoas aqui dentro do banco, mais de 1.100 pessoas aqui dentro do Modal, e acho que quando você passa a dar o exemplo dentro de casa, na verdade o que a gente consegue fazer nessa hora é ampliar isso e ter mais de 1.000 porta-vozes, enfim, pessoas que veem isso como exemplo, como algo legítimo, e transmitir e continuar fazendo para fora também. Posso fazer 2 comentários? Lógico. O Cris citou Garantia, né? Eu queria lembrar que o Modal e o Credit Suisse são empresas irmãs aqui no Brasil, porque são filhas da mesma origem, que é o Banco Garantia. Tanto o Modal, né, que começou através do Diniz, que foi sócio da Garantia, né, com o próprio Credit Suisse hoje, que chegou no Brasil, ou melhor, consolidou a sua presença no Brasil, através da aquisição do Garantia em 98. E o outro comentário, vou dar um spoiler, que é a entrada do Modal no Instituto Credit Suisse também, focado em educação. Então a gente vai passar a trabalhar com os projetos sociais com foco muito grande em educação juntos também. É muito legal isso, cara. Sabe que esse tema eu poderia tranquilamente consumir o nosso painel. Eu costumo dizer que o ESG na minha vida ele existe desde antes do ESG chamar ESG. Quando eu montei o primeiro projeto sobre isso, sobre o tema em Chicago, logo depois do crash de 2008, ainda chamava CSR, de Corporate Sustainable Responsibility. ESG veio depois numa nova embalagem. Mas aproveitando um pouco aqui para fazer um wrap-up dos painéis, aquilo que a gente já viveu aqui, já discutiu. Outro painel que eu fiz em parceria com o teu time, ou o nosso time, né, com o Luciano Tello aqui, foi um painel em que a gente conversou com o Luiz Stuhlberger e com o Carlão, voz da Capitalo, que é um outro gestor extraordinário e de muita história. O painel foi muito, muito, muito rico. E eu acho que ali foi uma combinação interessante, porque o Carlão é um gestor, como ele mesmo fala, que aloca com um universo temporal mais curto do que o Stuhlberger, mas essa combinação entre os dois trouxe uma visão muito legal. Queria puxar de vocês dois um pouco, dizendo o seguinte, o Carlão falou, né, olha, a gente vê ali
um dado lá fora de inflação ainda incerta, quanto isso é transitório, não é, mas eu fiz uma pergunta provocando ele sobre volatilidade, ele falou que, na verdade, independente da enxurrada de liquidez, a tendência consolidada para cima fez o mercado trabalhar com um vol excessivamente baixa, mas eles reiteraram que os prêmios de proteção, olhando o put fora do dinheiro do S&P, por exemplo, começou a ficar caro. E para o mercado brasileiro, eles deram uma visão interessante de que, obviamente, a gente tem uma perspectiva de um ruído maior de curto prazo, que agora já não é mais tão curto prazo, porque anteciparam o ciclo eleitoral aí, que vai durar quase 14, 15 meses, mas que o Stuberger trouxe uma visão de um estudo recente conduzido pela equipe de economia do Verde, que traz uma leitura de que mesmo passando tudo que a gente passou na pandemia, a combinação do ciclo de Selic baixa, com os resultados primários, com commodities e tudo que aconteceu, fez com que o resultado, a gente sai de 2021 com uma relação prevista de dívida bruta sobre PIB de 81 versus 79 quando a pandemia começou, mesmo tendo investido 10% do PIB diretamente entre auxílio emergencial e vacina. Onde essas coisas combinam, né? Tem um mercado lá fora que seguiu subindo muito forte, em linha reta, nessa recomposição. Aqui, tipicamente, mercado emergente Brasil com alta vol, mas assim, como vocês veem, porque obviamente muitos das pessoas que nos assistem, que acompanharam esse evento durante esses 3 dias, vêm buscar a visão de como é que eu aloco o meu dinheiro, né? Como é que eu invisto isso? Você conduz a melhor operação de wealth management do país, né? A mais sofisticada e enfim, isso é reconhecido ao longo dos anos. Como é que está a cabeça? Como é que você olha? O que você diria para o investidor, dizendo como se preparar, né? Como investir, como alocar o dinheiro, pensando aí até passar as eleições aí? Dato, veja que a sua pergunta, ela enseja uma parte da própria resposta, que é a importância da diversificação. Quando a gente iniciou o período de pandemia, né, com um cenário de juros muito baixos, não vamos entrar no detalhe se foi excessivamente baixo ou não, mas aquelas rentabilidades que o investidor brasileiro estava acostumado, né, elas passaram a não existir mais. E você teve os mercados se comportando de uma maneira extremamente volátil, né? Algumas performances diferentes entre o mercado internacional e o mercado local, mas mostra o quão importante é você ter uma diversificação no seu portfólio. Eu acho que o Brasil vem passando por um amadurecimento onde você no passado, por ser um país que tinha juros muito altos, você tinha uma característica rentista do investidor, você teve um move talvez bem acelerado para a Bolsa, com oportunidades que ainda existem, né? Já chego lá que talvez o desafio seja um pouco maior nesse cenário que você mencionou, mas que ainda são, as oportunidades ainda são positivas. Mas hoje eu acho que a gente está entrando numa fase onde o conceito de alocação do seu dinheiro, do seu portfólio, ele passa a ser extremamente importante. Porque esse conceito de alocação, ele faz com que os seus ativos eles sejam alocados em fatores de risco diferentes, tanto na renda fixa quanto renda variável. No início da pandemia, a gente até teve uma alocação um pouco mais defensiva. Ao longo do desenvolvimento do que a gente viu, talvez quando se iniciou um pouco a recuperação, existia uma leitura que o mercado internacional, por conta das vacinas, sairia um pouco mais rápido, né? Então a alocação ela acabou sendo um pouco levada ao mercado de bolsa internacional, tanto Estados Unidos quanto Europa. Agora, como você colocou e o pessoal tinha citado, hoje você já começa a ver uma certa procura por hedge no mercado internacional. Por isso que existem prêmios, quando você olha a volatilidade implícita entre put e call, você consegue ver a busca por hedge.
médio. Por quê? Porque o mercado lá fora, né, subiu muito, esticou muito. Né? Tem potencial de continuar subindo? Claro que tem, mas você passa a ter outras incógnitas no mercado internacional. A grande dúvida também dos juros lá fora, né? Se vai subir, quanto que vai subir, quando que vai subir, se isso vai impactar o mercado de bolsa, se não vai. Então, por um mercado já esticado, tem investidores que começam a procurar a busca de proteção. Nesse meio do caminho, o mercado brasileiro não performou tanto quanto o mercado internacional. Estou falando especificamente de bolsa. Tá? Agora a gente saiu do cenário de juro 2% e já estamos falando aqui em previsões de Selic 8, 8,5, curva de juros, né, já passando de 10 em alguns vértices. Então mudou o foco com que você olha a alocação. Então você tem um cenário incerto, você tem uma volatilidade grande, agora mudando um pouco para o Brasil. Né? Então que você tem que, de novo, olhar a diversificação do portfólio e equilibrar o que você vai fazer em renda fixa. Renda fixa, por exemplo, as pessoas acham que renda fixa é um tema muito simples, né? Mas como você vai alocar em renda fixa? Linkado à inflação, pré-fixado. O pré-fixado parece interessante agora, 10% num prazo mais longo, né? Mas e se a inflação continuar nessa tocada que a gente está? Né? E a inércia da inflação voltar com o aumento de juros? O quanto tempo que isso demora para atingir o mercado? Então, como é importante você ter um portfólio bem diversificado? E essa é a estratégia do Credit Suisse há 165 anos. A preservação do capital dos nossos clientes, né, e a estratégia de alocação, eu diria que é a tecnologia mais importante que o Credit Suisse detém e que aplica para os seus clientes hoje e que é, por exemplo, um pedaço que a gente quer levar para o modal premium, né? Trazer essa tecnologia de alocação que é baseada na diversificação. Era exatamente o ponto que eu ia jogar para o Cris, né? Você pega todo esse contexto e você... esse ecossistema que veio muito da tua cabeça, né? O nascimento do modelo desse ecossistema veio muito da tua história e da tua cabeça ao longo dos anos. E aí toda essa sofisticação hoje é uma coisa que você bate muito ao lado da educação, isso, da formação do investidor, levando uma oferta assim, né? Acho que tentando simplificar a questão da sofisticação, né? Se puder resumir em duas palavras ali, né, dois itens principais, é a educação financeira e a assessoria financeira, ou seja, pressupor que o investidor possa ter essa mentalidade, fazer essa alocação, ter essa percepção, entender a importância da diversificação, não é trivial, não é simples. Né? Então, acho que daí a necessidade. Né? Tem alguns investidores que gostam de fazer por conta própria, são o que a gente chama o do it yourself, e nesse caso a educação financeira ela ainda é mais importante, tá? E para outros investidores que são mais validadores, mas é muito importante ter a figura do assessor financeiro, tá? Então acho que quando a gente olha o casamento que a gente conseguiu montar aqui junto com o Credi, é ter o lado da educação muito forte na nossa origem, a entrada da Eleven no ecossistema é mais um reforço, né, em cima do que era para a gente muito estratégico. A parte de assessoria, a estrutura que a gente tem hoje montada aqui para clientes possam ter um assessor financeiro a partir de R$50 mil, você tem um assessor financeiro personalizado, também é bastante diferenciado no mercado. E agora, quando a gente junta essas duas características com acesso a produtos super sofisticados, não só no mercado local, mas também no mercado internacional, que tem por trás uma série de gestores que a gente viu aqui e muita coisa também com asset allocation, né, com a definição da classe de alocação de ativos vindo do Credit Suisse, eu acho que a gente tem realmente uma plataforma super completa, tá? Para momentos mais turbulentos como esse agora, que até, vamos lá, os gestores mais experientes, né, já viveram uma série de crises ainda na década de 90, inclusive, olham hoje a situação que a gente tem, agravada pela questão ainda da pandemia, que até hoje a gente não consegue ter uma certeza, né, da longevidade. E no caso particular do Brasil, ainda nessa antecipação, né, do político, poder ter acesso a produtos locais e lá fora, poder ter alocadores, ter assessores aqui dentro de casa, ajudando nisso. E toda a base, né, de educação financeira é o que, no final das contas, acho que ajuda e muito. Assim, é dar a segurança que o cliente precisa, né, que o investidor precisa, para poder continuar investindo, investir mais, mas ter um grau de convicção que ele está investindo de fato melhor do que ele tinha antes. Tá? Então, acho que é sempre uma preocupação importante nossa. Isso acaba fazendo muita diferença e a disseminação do conhecimento é o que, né, esse próprio evento, ano passado, esse evento nasceu por causa da pandemia. Ano passado, a gente sempre fazia, quando chegava o aniversário da Eleven, que é final de agosto, a gente fazia, era aniversário de 5 anos, então a gente começou o ano pensando que a gente faria alguma coisa legal, em algum lugar muito legal, tal, e
de repente, tudo mudou e a gente fez o exército da TT e do time montou um evento de 13 horas de transmissões ano passado, juntando gestores, juntando muita gente, mostrando tendências de mercado, mas acima de tudo apoiando os investidores numa hora de altíssima incerteza. Imagina, a gente não estava nem falando direito em vacina no passado, se especulava se teria vacina ou não. Esse ano foram 3 dias em que a gente pôde discutir de uma maneira muito mais ampla, com palestrantes locais, com palestrantes internacionais, economistas e estrategistas da Morningstar, Cris, por exemplo, que trouxeram uma visão de alocação nos Estados Unidos. A Morningstar, a maior e mais respeitado research house do mundo, que procurou na Eleven o seu parceiro na América Latina. Também é algo que a gente traz dentro do ecossistema, dentro do Premium, com muita coisa olhando aí para o mercado internacional. Então teve realmente muita coisa bacana. E daqui a pouco, logo depois, tem 2 painéis ainda hoje. Um painel foi invertido com o nosso aqui, por causa da logística, que é o do Rafi, com o Julius de Kempner, que é o desenvolvedor de uma metodologia de leitura de fluxo e de análise técnica espetacular, que o Rafi inovou e trouxe para o Brasil, que é o RRG. E ao final tem um painel, cara, foi sensacional, foi muito divertido, um painel que a gente gravou ontem, surpreendentemente, o Cris acompanhou um pouco aqui de perto, que foi um painel com o Eduardo Leite, com o governador Eduardo Leite e com o Thiago Leifert. Então acabou sendo uma combinação muito legal que a gente falou sobre sociedade, sobre redes sociais e tudo mais. Queria provocar vocês aqui um pouco sobre levar os investidores a compreender a diferença, né, do ruído político desse período. Porque a gente tem uma tese de financial deepening, de tudo que está passando, a nossa explosão de crescimento aqui passa por esse ciclo e às vezes as pessoas se assustam, né? Você começa a ver barulho em Brasília e aí o juro sobe, e daí todo mundo se assusta. Mas assim, é uma tendência estrutural muito mais longa, né, Cris? É natural, né? Assim, acho que você sempre tem volatilidade, as pessoas tendem enfim, a dar uma parada para pelo menos olhar e observar, e acho que faz parte, enfim, vamos dizer, acho que até demonstra a importância, né, do que você está olhando ali, né? Investir o seu dinheiro, alocar o seu dinheiro é algo importante, né? Você não pode fazer isso de uma forma, vamos lá, de qualquer jeito, muito menos irresponsável. De novo, por isso que a gente reforça muito a importância da educação, para você entender, e o lado da assessoria, né, para você poder ter alguém com quem contar, tá? Acho que tem algumas coisas importantes, ainda mais quando a gente pega um período mais longo de Brasil, a gente deve terminar esse ciclo, né, de aperto monetário com alguma coisa, como o Silvio comentou aqui, 8,5%, uns 3,5 pontos acima do que a gente está hoje, uns 8,5%, 9%, ainda no nível de um dígito. Isso normalmente era quando a gente começava o aperto monetário. Lá atrás, quando a gente começava o aperto monetário, é porque a gente tinha descido demais e chegava ali nos 8, 8,5%, 7 e pouco, se não me engano, ali. O 7 foi o Tombini, né? Isso, exato, ainda aquela pombada épica. Na época da Dilma, exatamente. Então, assim, poder olhar para trás hoje e rever ao longo dos últimos 5 anos todas as reformas, pensando no lado de política monetária, estruturante que a gente conseguiu fazer, desde de teto de gasto, que a gente hoje tem uma preocupação muito grande em confirmar que o Congresso está mantendo, toda a parte de potencialização da própria política monetária, com tirando, né, a TJLP, né, os créditos subsidiados do BNDES, enfim, isso tudo ajuda e muito a saber que hoje, quando você dá 1 ponto a mais de Selic, é diferente de quando você dava 1,5, 2 pontos a mais de Selic lá atrás, tá? Então, assim, esse ambiente, né, quando a gente olha para o lado de política monetária, ele de fato mudou, tá? Então, dá uma segurança que a gente deve poder continuar trabalhando com taxas de juros não só reais, mas mesmo nominais de um dígito. Acho que, olhando para frente, com a inflação sendo mais controlada e principalmente quando a gente olha o fiscal, né, o benefício de ter trabalhado com 2% de taxa de juros por perto de 1 ano, um pouco mais do que isso, acabou gerando também, né, uma sobra de fiscal que hoje a gente vê, mesmo com todo o gasto que foi feito, você gerou ali uma compensação de uma forma ou de outra, tá? Então isso do lado monetário, ou seja, acho que
A vantagem do 2% foi só assim, todo mundo olhar assim, que eu preciso olhar para os meus investimentos com mais atenção, tá? Quando dá uma volatilidade, reforça assim, não só mais atenção, mas como responsabilidade, né? Então assim, eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Não posso achar que eu posso virar da noite para o dia um operador de renda variável, ou sair alavancando no mercado futuro, ou no mercado de opções, tá? Então, daí, de novo, reforçando a importância, né, da educação e da assessoria. E aí, quando a gente olha no ambiente regulatório, de novo, em cima do que o Banco Central conseguiu proporcionar nos últimos 5 anos com o BC+, agora mais recente com o BC Sharp, e antes até mesmo disso, em 2013, quando ele começa, e a gente teve uma aula disso hoje na hora do almoço aqui, com o Bruno Baldutini, sócio do PNA, para mim hoje o melhor advogado de Open Finance e de banco digital, de fintech de uma forma geral, e com o Bruno Loyola, né, que é fundador da Plug, uma fintech de agregação de contas, certamente antecipando um pouco os efeitos do Open Finance. Então, quando a gente entende ali o regulatório, entende o que está por trás e o que mais do que isso, né? Vamos lá, a gente já viu o Pix, né, que já foi uma enorme revolução, né? Mas como a gente comentou, assim, o Pix é uma revolução incremental. A gente tinha até cartão de débito, DOC, e você passa a ter o Pix, que é uma possibilidade de você fazer em pouquíssimos segundos a sua transferência, de uma forma muito mais eficiente, com custo muito mais baixo e 24/7. Você não precisa mais do SPB aberto, da janela aberta ali, né, durante o dia, né? Você pode fazer isso durante o final de semana e impactar a reserva, impactar a conta corrente de quem está recebendo ou de quem está pagando ali, tá? Quando a gente olha o Open Finance, é uma revolução estrutural. A gente passa a ter um novo sistema financeiro que vai permitir uma série de novos plugs, né, que vão ser colocados ali, né? Permite uma série de novos produtos, uma série de novos processos. Acho que potencializa muito a educação financeira, tá? E aí, eu tinha comentado mais cedo, assim, desde você conseguir entender melhor, né, como é que é todo o seu fluxo de caixa consolidado e saber qual é a sua capacidade real de gerar poupança no sentido de quanto você economiza, né, quanto você gasta em relação a quanto você recebe, e com isso planejar o seu dia seguinte, o seu mês seguinte, dos dois lados, né, do que você vai poder poupar, ou eventualmente, se você está com descasamento e você precisar planejar uma linha de crédito, não fazer na emergência, que obviamente vai ter uma taxa muito mais cara, mas fazer planejado, pensado, o que você consegue colocar em colateral eventualmente, para ter um serviço, né, um juros mais baixo ali. Então, assim, tem uma série de mudanças que eu acho que a gente conseguiu vivenciar nos últimos 5 anos aqui no Brasil, que são realmente assim, são muito fundamentais do ponto de vista de infra, né? O quão importante, né, isso acho que essas coisas são para o nosso sistema e do nosso posicionamento aqui, tá? Acho que reforça muito o que a gente acreditava lá atrás, quando a gente idealizou o Modal Mais, e não vou falar que em 2012, 2013 a gente imaginava que a gente ia chegar nesse ambiente regulatório, ninguém poderia imaginar naquela época, isso era realmente, acho que foi uma gratíssima surpresa, mas acho que foi a forma com que o Banco Central percebeu que ele podia acelerar ainda mais o que sim, naquela época era muito notório, né, que o sistema financeiro brasileiro estava muito preparado para ser disruptado. Tá? Você tinha e tem, na realidade, ainda uma concentração muito grande em 5 grandes bancos, tá? De um lado, uma qualidade de serviço ainda muito questionável em relação ao custo que é associado. Então, você tem isso, 80% da maior parte das operações nesses lugares. E aí você tem um Banco Central por trás, né, com esse vento de popa, né, acho que é muito do que a gente acredita. Assim, são tendências, como você colocou, Dato, assim, por mais que a gente esteja convivendo agora com um pouco de volatilidade, acho que é um caminho sem volta. Tá? O Open Finance é um caminho sem volta. Pensar em assessoria financeira, né, pensar em investir aqui no Brasil de uma forma mais sofisticada, entender que para isso você precisa, né, saber as classes de ativos, eventualmente ter uma ajuda, ou se você quiser estudar, hoje isso é super acessível, você tem casas como a Eleven aqui dentro e com a Morningstar também aqui dentro, né, que permitem isso e ajudam muito nesse sentido, a entender como é que você diversifica, né, com acesso a ativos locais, com acesso a ativos internacionais, pensar em renda fixa, renda variável, pensar em fundo imobiliário, ou seja, a possibilidade de você não só investir em imóvel, como era antigamente, super tradicional, mas eventualmente investir em cota de fundo, que você passa a ter liquidez na bolsa em literalmente 1, 2 dias ali. Então, assim, isso tudo acho que é estrutural, sim. Isso tudo é importante para, acho que, entender aonde a gente está e o caminho que a gente vai continuar seguindo aqui no Brasil. Tá? Sim. Você sabe que tem um gancho nessa história, Sheila, que a gente passou 18 meses conversando com a Morningstar, desenhando o modelo que a gente começa a operar em conjunto agora. Né? A Morningstar, listada no Nasdaq, vale $10 bilhões hoje, né? Um research house independente
valendo 10 bilhões de dólares, sendo a maior referência de análise qualitativa de fundos de investimento do mundo, né? Nessas conversas todas, eu falei com o top management e ouvi muita história deles, né? E a Morningstar virou a Morningstar exatamente, cronologicamente alinhado com o 401k nos Estados Unidos, com a chegada das estruturas de investimento, que daí a previdência privada e essas coisas, mas que analogamente é muito parecido com o momento que a gente vive, né? Porque o brasileiro, nesse cenário que o Cris falou, em que a gente começa a viver estruturalmente com juro de 1 dígito, é o momento em que a gente começa a pensar no longo prazo de verdade, né? Exato. O longo prazo aqui durava o quê? 12 meses? Né? Era difícil olhar e planejar, era difícil ver emissões de dívida acessíveis ao investidor com prazos maiores, com durations maiores, e hoje essa transformação é importante que o investidor consiga observar os seus horizontes temporais, né? Consiga planejar o longo prazo, e quando ele faz isso estruturadamente, ele tende a suportar esses períodos de volatilidade de uma maneira muito melhor, né? Dato, você comentou na sua pergunta anterior dos desafios de Brasil, né? Dos juros, e o Cris acho que cobriu os pontos principais, mas uma coisa que é interessante olhar, né? Por mais que a gente saiba que tem volatilidade, que a gente tem eleições no ano que vem, que tem desafios de alocação pela frente, né? Se você aumenta a exposição à bolsa, se não aumenta, eu preciso te falar que o período que a gente está vivendo agora é o período de maior demanda por projetos, por estruturações financeiras que a gente viu nos últimos anos no banco. Então, se você colocar em perspectiva, existem desafios que o mercado está trazendo, mas ao mesmo tempo a quantidade, a porta de oportunidades que se abriu para projetos de geração de energia renovável, tanto solar, eólica e outras fontes, parte de infraestrutura, venture capital, né? As startups, as fintechs, vocês se tornaram um hub, né, de tecnologia, mas assim como vocês, existem outras tantas ideias, tantos empreendedores que estão colocando os projetos que estavam, acho que em prateleira, na gaveta, em prática hoje. Então a economia real está vendo, né, buscando, acho que, oportunidades que elas estavam travadas, e hoje o mercado, mesmo com todos os problemas, né, que a gente citou alguns aqui, mais um cenário de juros um pouco mais baixo, como você bem colocou, Cris, no passado quando chegava 8, 9, o Dato até citou o Tobili, né, é aí que começava o aperto. A gente está falando que o fim do aperto agora vai chegar. Então, assim, é um cenário um pouco diferente. E isso abre, porque tem uma demanda represada enorme no Brasil para projetos diferentes. E aí onde que entra isso com a vida do investidor? Entra que o portfólio deles pode estar linkado a esses projetos. O investidor pode pegar parte dos seus ativos e investir num projeto de geração de energia solar, investir num projeto de infraestrutura, investir num fundo de venture capital que vai usar esse dinheiro para fomentar inúmeras iniciativas disruptivas que a gente nem imagina a diversidade de opções que existem, né? Então eu acho que, ao mesmo tempo, resumindo, né, que o mercado traz um desafio grande nesse momento, tendo em vista o que a gente tem para viver nos próximos meses, nas eleições, curva de juros e tudo isso, ao mesmo tempo que a gente está vivendo, as oportunidades são inúmeras. Quando eu converso com os meus pares ao redor do mundo, existem as oportunidades, mas não num fluxo tão grande quanto existe aqui no Brasil. Ali, às vezes, eu estou conversando com o meu par de outra região, Middle East, ele tem lá 2 ou 3 projetos que ele está trabalhando. Aqui a gente tem 20 ou 30, né? Porque são oportunidades que surgem. Então, é Brasil. O Brasil traz as dificuldades, sim, mas também traz oportunidades. Eu acho que isso é sensacional. Essa combinação é realmente muito poderosa. E nós somos todos meio e resultado dessa combinação toda ao mesmo tempo, né? Queria trazer um tema aqui só já para essa etapa final, em mais um painel muito bacana em que o CS contribuiu demais com a presença do Ivan Monteiro. Para a gente foi sensacional, um painel que teve
o Gilson, CEO da B3, o Daniel, CEO do JP Morgan, o Alcalá, CEO do BOFA, com o Central mediando essa turma. Muito foi discutido sobre a evolução do mercado de capitais brasileiro. Falou-se a questão do voto múltiplo, enfim, uma evolução do lado do nosso principal player, Bolsa, né? Eu lembro que no papel do analista, à época eu manifestei uma opinião que era contrária ao deal da BMF-Bovespa com a CETIP. Porque achava que a resultante disso poderia ser uma ineficiência maior para o mercado e tal. E é importante que se diga que mesmo com uma série de arestas a aparar, tem sido feito um trabalho para evoluir, né, o ambiente de negócio, o número de IPOs, e vocês que têm uma participação super importante nas alocações das ofertas e tudo mais. Como que vocês veem a evolução do mercado de capitais brasileiro mesmo, como um todo? Seja ambiente regulatório, você falou muito sobre o Banco Central, né, mas o lado das estruturações, da relação do investidor, o nível de disclosure das companhias, redução de assimetria de informação, isso é super importante para o investidor que toma essa decisão, né? Acho que uma boa parte também fruto, né, de uma taxa de juros mais baixa aqui no Brasil, né, você vai criando, obviamente, né, com isso, né, como o Silvio comentou, assim, mais demanda, né? Acho que isso aumenta e muito, né, a possibilidade de mais investimentos serem feitos. É natural, acho que as empresas irem para o mercado, né, para poder fazer o fundraising, né, no primeiro momento, eventualmente, via IPO, né, fazendo emissão de equity, no segundo momento, até por conta de estrutura de capital, fazendo emissão de dívidas. Acho que é um pouco de um ciclo virtuoso que a gente conseguiu viver, em especial nesses últimos 12 meses, de novo aqui no Brasil. A gente naturalmente ficou um período ainda um pouco congelado ali durante o segundo trimestre do ano passado, ainda por conta de volatilidade, mas já vinha, né, acho que dos anos anteriores, já de uma bela retomada, tá? Então, Dato, assim, eu acho que é natural na nossa economia, à medida que a gente vai conseguindo estabilizar e dar essa sensação, né, de que com a inflação controlada, né, com os gastos controlados, a gente vai conseguir ter uma taxa de juros, mesmo que em algumas situações, né, tendo que subir como foi agora, mas ainda de uma forma relativamente restrita ao que já foi no passado, tá? Acho que o passo seguinte é o regulatório e colocando as condições para cada vez tornar o mercado mais eficiente. Acho que você tem uma série aqui que nos impactam diretamente, né, que é o lado regulatório do Banco Central. É claro que do outro lado, né, a gente tem a CVM aqui hoje em dia. Também a gente, como obviamente distribuidor, né, a gente tem a CVM regulando o mercado de capitais, e aí a gente vê uma série de normativos sendo reexaminados, acho que modernizados, que até algumas classes de ativo que alguns anos atrás, né, eram percebidas aqui no mercado local com uma certa restrição, hoje a gente já vê ETF sendo transacionado de uma forma super líquida aqui no mercado local, de cripto lá fora, tá? Você consegue comprar através de um ETF no mercado local, que você consegue comprar aqui no Modal Mais, e você consegue emular ali uma cesta, né, um índice dos principais criptos no mercado internacional. Então, assim, é uma evolução, né? Se você olhasse há 2, 3 anos atrás, a chance de você poder ter alguma coisa nesse sentido, pensando do lado do investidor, era baixíssima, tá? Acho que a questão do voto múltiplo também, acho que é uma tendência natural, né? Se a gente estava começando a ver, vou chamar de um esvaziamento, mas a escolha, né, em algumas situações onde era importante você conseguir ter, depois de uma série de diluições, antes mesmo de virar público, né, a possibilidade de você ainda conseguir manter controle da sua empresa indo para o mercado, várias tendo que ir para a Nasdaq, tendo que ir para o mercado americano para fazer isso. Ou seja, era natural que a gente fechasse esse gap, deixasse de ter essa situação, para continuar trazendo essas operações aqui para o mercado local, tá? Acho que são situações, são demandas que a gente vai vendo naturalmente do lado dos investidores, né, do lado dos bancos, né, grandes impulsionadores, né, do mercado de capitais aqui no Brasil. E acho que o regulador vai, no seu tempo, conseguindo e ajustando. Acho que talvez o Banco Central tenha tido uma felicidade, uma velocidade, acho que de imprimir principalmente para o lado do mercado financeiro com um pouco mais de velocidade. Acho que a gente vê aí agora no lado da CVM essas coisas evoluindo também.
E, Cris, essa evolução deu oportunidade para empresas, novas empresas de novas indústrias, novos setores, encontrarem o mercado de capitais, né? E viabilizar projetos. Então, olha a quantidade de operações, de empresas novas abrindo capital de setores que a gente nem existia na Bolsa, né? Então, eu acho que isso aí é muito bacana. Essa evolução está fomentando e possibilitando a abertura de novos setores, novas indústrias, novas oportunidades. É isso aí. Gente, antes de partir, antes de deixar vocês com o painel do Rafi com o Julius de Kempner, assim, para quem não conhece o RRG, a história, cabeça de rotação, análise de fluxo, é extraordinário. Assim, a estatística de aplicabilidade em operações financeiras dessas metodologias guiadas e tocadas e trazidas para o Brasil de maneira exclusiva pela Eleven é um negócio extraordinário. Vale a pena assistir. Mas antes do próximo painel, eu queria abrir aqui meu muito obrigado, Shilov. Assim, eu vejo no dia a dia, ao lado do Cris aqui dentro do Modal, uma jornada que é nova na minha vida também, né? Essa chegada, o quão próxima, o quão simbiótica é essa relação com o Credi, e obrigado pelo respeito que vocês tiveram com a Eleven nessa semana, com a gente. Eu não quero citar todo mundo que ajudou, porque eu vou cometer uma gafe e vou esquecer pessoas importantes, mas aqui eu citei vários nomes de profissionais super respeitados, super excepcionalmente capazes do CIES que estiveram com a gente. Esqueci de citar nos nomes anteriores, quer dizer, não esqueci, mas faltou o tempo da pergunta a Solange, economista-chefe do CIES, que é extraordinária também. Enfim, muito obrigado de coração, assim, em nome da Eleven, dos nossos sócios, da equipe, é um prazer, e deixo aberto aí para as tuas considerações finais. Eu que tenho que agradecer, Dato. Vocês receberam a gente super bem, né? O Modal a gente já se conhecia, como eu falei, eram empresas irmãs, né? Mas eu acho que esse ambiente, a estrutura que vocês montaram, né, hoje, ela é fantástica, encaixa com uma luva com o Credit Suisse, com o que a gente pode oferecer, e assim, a alegria é nossa de participar desse evento. Espero que a gente tenha outros. Você comentou que o primeiro evento desse foi na pandemia, né? Foi. Mas acho que essa é uma consequência boa que a pandemia vai deixar, porque isso abriu portas. Eu acho que a gente vai voltar a ter os eventos presenciais, mas esses eventos, né, online, digitais, eles têm um alcance enorme. É muito bom, então a gente vai continuar tendo isso. Eu acho muito bacana e eu quero que vocês continuem convidando a gente para participar. Aqui é assim, né? Você não se põe à disposição que a gente chama mesmo, né? Mas eu já estou sempre aqui, então mais um pouco. Exatamente. Cris, tuas considerações finais, você, meu sócio, meu parceiro de todo dia aí, cara, obrigado por tudo. Como eu comentei na abertura do evento, na terça de manhã, tá, ao seu lado, ao lado da TT, CEO da Eleven. Ano passado eu estava do lado de lá, estava assistindo o Eleven Sessions, acho uma oportunidade incrível no ano passado. Esse ano é um prazer estar aqui do seu lado, fazendo a abertura, participando de painéis, do lado do Shilov aqui. E agora, já na reta final, passando daqui a pouco para o Rafi, depois para o Thiago e para o Eduardo Leite, acho que o encerramento desse evento. De novo, acho que foram 3 dias super ricos, produtivos para todo mundo, para que a gente possa ouvir um pouco de grandes gestores, como o Dato comentou, tanto o Luiz quanto o Carlos, falar sobre economia aqui com a Solange, o Sichel, o Tomás, enfim, acho que foi bastante importante, bastante produtivo, tá? Eu acho que quando a gente consegue olhar para novos setores, novas tendências, também trazer isso para dentro de casa, ajudar as pessoas, né? Como é que você, não só o que você já olha de hoje de classe ativa, mas que você vai ter para frente. De novo, acho que é um pouco da nossa missão, do nosso propósito aqui, ajudar os nossos clientes, os nossos parceiros a investir melhor, tá? Agradeço novamente aí, gente, vamos continuar. Faltam 2 painéis ainda para o dia. É isso aí, o Sichel foi excepcional também, os painéis dele foram muito legais, e o Bruno, nosso diretor de RI, amou o painel de Food Tech e o de carro elétrico, né? Sensacional. Ele falou a semana inteira sobre o painel de Food Tech e de carro elétrico. Gente, muito obrigado, um grande abraço a todos. Agora tem o Rafi, depois tem o painel meu com o Thiago e com o Eduardo Leite. Não sai daí, tem coisa muito mais legal ainda pela frente. Um grande abraço, obrigado. Há 6 anos, nascemos com um sonho:
ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos. E agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa: democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo à Eleven.